Ok, plano de demissão voluntária para servidores públicos. O que é isso aqui? Será que o governo federal quer colocar todo mundo para fora? Bora entender isso aqui direito. You're fired. Nessa semana o governo anunciou que vai editar uma medida provisória falando e propondo um plano de demissão voluntária para os servidores públicos. Com isso, ele espera que vários servidores públicos peçam demissão e com isso ele possa controlar um pouquinho mais as contas. Várias pessoas se manifestaram, muita gente se revoltou, muito textão foi colocado nas redes sociais. Mas o que é isso? Como é que isso daqui vai te afetar? Eu vou te falar sobre o que foi feito até agora, o que se imagina que vai sair dessa medida provisória, o porquê que esse tipo de coisa é feita, ainda mais dentro do momento desse, e principalmente falando de um governo que tem 97%, 93% de rejeição, a gente pensa qualquer coisa que vem de lá, meu Deus, deve ser tudo ruim e tal. Vou te explicar por que esse tipo de coisa e esse tipo de plano ele é feito e que tipo de efeito isso tem dentro de você. Eu vou falar dessas 4 coisas. Agora, esse aqui é o canal do Estratégia de Aprovação. Eu sou o Vitor Ribeiro, sou seu coach de concurso, sou o seu guru. E para você poder estar acompanhando dicas filés para sua preparação e aprovação para concurso, você sabe o que você tem que fazer. Rola essa página ali para baixo, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para você receber as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta aqui no canal tem um vídeo novo para sua preparação para concursos. Espera-se que nos próximos dias a medida provisória seja anunciada contendo uma série de medidas. Como não está anunciada ainda, não sabemos exatamente quais são as medidas, mas especula-se que vai ser oferecido para os servidores públicos cerca de um mês a um mês e meio de salário para cada um ano de trabalho que eles tiveram. Espera-se que assim vários servidores públicos estão esperando se aposentar ou estão mais ou menos nativos, estão querendo um motivo ou uma forcinha para se demitir, possam fazer isso. Além disso, é possível que nessa medida provisória seja oferecida uma possibilidade de redução de jornada de trabalho para 30 horas ou para 20 horas, com uma redução proporcional de salário. Isso é algo que a gente vai esperar ainda para ver. E, inclusive, seja oferecida uma licença sem vencimento com um oferecimento extra de incentivo. O que o governo quer principalmente é não ter um gasto com servidor público, principalmente servidor público que não está muito produtivo durante um tempo. Mas no momento que a gente escuta plano de demissão voluntária, governo planeja demitir não sei quantos servidores, normalmente existe um caos. Por que isso acontece? Por que isso é feito? Ora, boss, quando a gente fala sobre servidor público, o primeiro motivo é que existe uma faixa ali de cerca de 10 anos onde as pessoas podem se aposentar, estão prontas para se aposentar, elas deveriam se aposentar, mas o ato de se aposentar gera uma perda muito grande de salário, por causa de algumas gratificações que perdem. E às vezes ser oferecido um plano de demissão voluntária, onde a pessoa vai receber um salário para cada ano que a pessoa atuou, e a gente pode colocar, por exemplo, às vezes 2 anos de adiantamento de salário de uma vez, para ter um incentivo para se aposentar, é uma coisa útil. E às vezes a gente tem uma pessoa que já não está mais tão produtiva, já estava querendo se aposentar, é um incentivo para ela acabar saindo. Às vezes nós temos pessoas que na administração pública tem um termo chamado a algema de ouro. A algema de ouro é um termo que algumas pessoas e alguns servidores falam que é: olha, eu trabalho aqui é legal, aqui paga, é o meu sustento, mas isso aqui não é o meu sonho. E algumas pessoas dizem, se eu pudesse, eu tivesse como, eu sairia, eu me demitiria. E às vezes essas pessoas trabalham sempre meia bomba, sabe? Trabalham, mas com um pezinho dentro e com um pezinho fora. E uma medida como essa pode estimular esse pessoal a ir buscar o seu sonho e liberar espaço para servidores que estejam realmente comprometidos. Na última vez que isso foi feito, lá no final dos anos 90, houve uma adesão de apenas 5 mil pessoas. Então a primeira coisa, não é uma medida forçada, é simplesmente para quem quiser pedir uma demissão como essa, é uma possibilidade. Quando eu pedi a exoneração do TCU, se tivesse uma coisa como essa, nossa senhora, eu pedi uma licença e se essa lei, do jeito que imagina-se que vai sair, tivesse vigente, durante a minha licença eu teria recebido tipo 50 mil reais extra. No momento da minha demissão, que eu saí sem nada, eu teria recebido tipo quase tudo que eu juntei na minha vida para eu poder sair, abrir o meu negócio, eu teria recebido de bônus como um incentivo, o que acaba sendo um possível incentivo também.
E é por causa disso que acaba sendo feita uma ideia como essa. Para segurar as contas, para pelear, eu prefiro gastar um pouquinho mais agora do que ter que gastar muita coisa durante muito tempo. Mas quando a gente fala de concurso público, o que significa isso para você? Você que está aí pensando, o que tem, e normalmente a gente como concurseiro, a gente pensa, qualquer notícia tem alguma coisa a ver com os concursos. O Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu, deve ter alguma coisa a ver com os concursos. O que significa isso para você? Eu gosto quando isso acontece. Eu gosto. Eu não gosto do governo, mas eu gosto quando... Eu não gosto desse governo, tá? Mas eu gosto quando isso aqui acontece. Por quê? Porque imagina num cenário onde a gente tivesse um órgão que precisasse de 1000 pessoas competentes trabalhando. Nesse momento esse órgão está com 800 pessoas e dessas 800 pessoas a gente tem 300. 300 entre pessoas que estão para se demitir, que estão para se aposentar e não se aposentam, e tem mais umas 100 que estão ali em cima do muro, queria ir embora, mas não vou embora, queria ir embora, não sei ir embora. E se houvesse um plano de incentivo para que essas 300 pessoas que não estão com coração e alma para se dedicar naquele lugar saíssem, de repente a gente teria um lugar que precisa de 1000 pessoas e que agora só tem 500, se eu fiz os cálculos corretos. O que quer dizer o quê? Há uma abertura de vagas para 500 pessoas no início de carreira. O desafio é que a maior parte dessas pessoas já está no topo da carreira, ganhando o topo praticamente. Mas ali há uma necessidade de trabalho de pessoas com sangue fresco, com vontade de fazer e para pessoas para entrar no início da remuneração. O que eu achei no momento que eu vi essa notícia? Primeiro eu fiquei com peninha dos concurseiros que acham que qualquer coisa que fala sobre concurso público, servidor, meu Deus, é o fim dos concursos. Mas no momento assim que eu compreendi qual é o processo todo, eu achei legal. Eu acredito que com essa medida vai ser aberto vários postos de trabalho, vários cargos dentro da administração pública e é possível que no momento que as contas públicas, a gente tem visto bastante concurso nesse ano em comparativo com os outros anos e eu acredito que para os próximos anos possivelmente vai ter essa atitude se houver um engajamento, lembrando no último teve uma adesão de só 5.000 pessoas no Brasil inteiro, mas se tiver um engajamento, a gente pode ver um extra nas vagas para concurso público. Se o seu coraçãozinho estava com medo, se estava com receio, fica não, rapaz, vai estudar que vai melhor. Sempre tem vaga para você que estuda. São 12 milhões de servidores públicos no Brasil. Cada vez que um sai, cada vez que um se demite, vez que um entra no PDV, tem uma vaga para você. Vai fundo no seu estudo, arrocha nos seus estudos, porque 2017 pode ser o ano da sua aprovação. Estou aqui para isso, para te ajudar nesse processo. Vamos junto, arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá!